Bom dia! Nesse vídeo nós vamos falar de pontos e níveis que existem dentro do Focus. Essa barra aqui azul, ela te mostra quantos pontos você fez no dia. Lembre-se que o objetivo é sempre fazer 5 pontos. Como que a gente faz 5 pontos? Então eu clicando aqui, eu vejo de verde o que eu já fiz e de azul o que eu não fiz ainda e quantos pontos eu vou fazer se eu completar cada uma dessas tarefas aqui. Então, planejar 5 jobs, eu tenho que planejar 5 atividades, né? 5 jobs. Esse foi um número que a gente chegou com testes, a gente começou com 3, fez com 5, 7, 10, a gente viu que o melhor número de atividades para você planejar o seu dia, considerando um dia de trabalho de 8 horas, são 5. Mesmo que seja uma atividade grande, você pode quebrar ela em 5 para poder trabalhar durante o seu dia. Essa é a maneira mais produtiva que nós encontramos de trabalhar. E aí depois, se eu completar 80%, eu vou ganhar mais 2 pontos e 100% eu vou ganhar mais 2. Então, se a gente clicar aqui em qualquer uma dessas, né, eu vou clicar aqui no 80%, eu vou para a tela que me mostra onde estão essas atividades, né, que é o Up Next, que são aquelas que eu planejei para hoje. Vocês lembram que a gente clica em cada um dos jobs, pode mandar ele para o Up Next, e eu vejo aqui quais são as que eu tenho para fazer hoje ainda. Então eu tenho aqui ainda 5 jobs para fazer hoje e 2 eu já fiz. Lembrando que jobs privados, ou seja, aqueles que estão numa lista que não tem seguidores, eu criei essa lista Leandro que não tem ninguém seguindo, só eu que estou nela. Se eu completar esse job, vou completar aqui, ele foi concluído, mas a minha barrinha não alterou aqui. Por quê? Porque ele é um job privado, ele não conta pontos. Já essa daqui, histórico de pontos e perfil, ela está na lista empresa e ela conta pontos. Então vou completá-la. Fiz mais um job aqui, completei mais um job, estou em 60%, mais um eu já ganho 2 pontos, então vou completar mais um aqui, também de uma lista, ganhei mais 2 pontos, então estou com 3 mais 1, eu completo os 5 do dia, e aí eu fecho o meu objetivo. Seguindo, vamos falar um pouco para que servem esses pontos. Então se eu for aqui no meu ícone e colocar ver perfil, eu consigo ver aqui qual o nível que eu estou, quantos pontos que eu já fiz em 2015, no ano. E, principalmente, o que é bem interessante é a gente olhar sempre essa barrinha aqui do mês. O que significa isso? No mês de junho, eu tenho 74 pontos. Ou seja, cada dia eu fiz 5, fiz 3, fiz 1, somando o mês inteiro eu tenho 74. E aí, a cada 20 pontos que eu completo, eu troco de nível. Então, eu comecei o mês com 1, depois quando eu fiz 20 eu fui para o nível 2, 40 nível 3, 60 nível 4 e a gente pode ver aqui que se eu conseguir mais 6 pontos eu vou avançar para o nível 5. Ele até me fala quantos pontos que eu preciso por dia. Então não está difícil para eu chegar no nível 5. Agora se eu quiser chegar no nível 6, vai ser mais difícil, vou ter que conseguir mais pontos, talvez nem seja possível esse mês. E por que esse nível aqui, o nível 4 está em vermelho? Porque é o nível que eu estou atualmente, eu estou no nível 4. E o que vai acontecer quando virar o mês? Vai virar o mês, esse número de pontos aqui ele zera, só que eu não perco meu nível, eu continuo no nível 4. E aí o objetivo no próximo mês vai ser eu continuar ganhando pontos para poder voltar para o 2, 3, 4. Então se eu quiser me manter no nível 4 no mês que vem, eu vou ter que fazer pelo menos 60 pontos. Se eu conseguir aqui o que eu estou planejando, que é chegar no nível 5, no mês que vem eu preciso fazer pelo menos 80 pontos para não sair do nível 5. Se eu fizer menos, eu caio para outros níveis, mas lembrando que essa troca de nível, você só vai cair de nível quando virar o mês. Ao longo do mês você permanece no nível que você estava no mês anterior. E essa outra barrinha aqui também ela é bem interessante, a sua projeção. Se eu tenho hoje 74 pontos, o que o sistema faz? Ele vê quantos pontos que eu tenho feito em média por dia e projeta quantos pontos que vai dar até o final do mês, considerando o número de dias úteis. Então a minha projeção está dando aqui entre o nível 5 e o nível 6. Se eu quiser fazer mais pontos, eu vou ter que fazer mais do que a minha média, mas se eu fizer a minha média, eu vou ficar aqui entre o nível 5 e o nível 6, que é uma pontuação boa. Isso a gente pode ver, porque se eu descer aqui, eu consigo ver o meu histórico de pontos. Lembrando que o Focus ele não conta pontos no final de semana, né? Final de semana, se você fizer alguma atividade, ela vai passar para a segunda. Então a gente pode ver o meu histórico, a quantidade de pontos que eu tenho feito. Tenho feito uma quantidade boa, final de semana aqui não conta, né? E se eu quiser ver o meu passado, eu simplesmente arrasto a barrinha aqui, eu vou ver no passado. Ou então posso ver até mais jobs juntos, é só eu clicar aqui na lateral. Por exemplo, eu pego o histórico de mais dias e aí eu consigo sempre ver o meu passado, quantos pontos que eu estou fazendo.
Então, a gente consegue ver aqui que na maioria dos dias eu tenho feito 5 pontos. Não é difícil, é só a gente acostumar, e essa é uma característica do Focus. Ele te ajuda a acostumar a colocar isso na sua rotina. E uma maneira mais simples aqui de ver é quantos pontos você fez em cada dia. Então, se você quiser ver, 5 pontos fica verdinho, 3 pontos fica amarelo, e quando você não faz ponto nenhum, ó, teve um dia aqui que realmente eu não consegui fazer ponto nenhum, eu recebi 0 pontos, 1 ponto laranja, e assim você vê o seu histórico. Espero que vocês gostem de utilizar o Focus, espero que esses pontos te ajudem a motivar na utilização do sistema, que é para isso que ele foi criado, para que você não se esforce para utilizar, você simplesmente queira utilizar. Um abraço, até a próxima.